Boa noite, pessoal. Primeiramente, vamos fazer a nossa prece. Agradecer a toda a espiritualidade que está presente, aqueles que acompanham o nosso estudo, tanto encarnados quanto desencarnados. Nosso muito obrigado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal. Que assim seja, em nome de Jesus. Boa noite a todos novamente que acompanham ao vivo aqui no nosso Instagram. E sejam muito bem-vindos aqueles que vão ver depois, seja no Spotify, no YouTube, como disse a Sussu na outra live. O CPMM está nas redes para facilitar a nossa vida, né, para a gente ouvir quando der aí. Tem no Deezer agora, né? Tem todo lugar. Estamos em todas as redes. Não tem mais desculpa para não ir. Para não conversar com a gente, para não estudar, atrasou qualquer coisa, a gente está aí em todas as plataformas para facilitar. E nosso muito obrigado a todos que estão acompanhando. Primeiramente, vou fazer uma breve apresentação, né? Vocês nunca viram essa sobrancelha, esse bigode aqui falando com vocês, é a primeira vez. Eu queria apresentar brevemente, meu nome é Issa, eu estou aí há 6 anos aqui no nosso terreiro, no CPMM, fazendo parte da corrente há praticamente uns 6, que eu cheguei na última hora também, né? E agradecer também o convite do pessoal que faz a live, da madrinha, de poder estar falando aqui com vocês hoje. Vocês estão acostumados a me ver sempre no canto da música ali, né? Hoje vão me ver um pouco do lado de cá, trazendo um assunto aqui para vocês. Nos últimos encontros nossos, a gente esteve falando de mediunidade e eu vou continuar trazendo esse tema, que esse tema volta, a gente estava até falando antes de a gente começar aqui, né, que os nossos estudos é igual a moda, né, ele volta, vem uma coisa que sai de moda, mas não sai nunca, né, porque volta, então a gente volta com a mediunidade, por hora volta com um assunto que é mais das regras da casa, e assim vai voltando à medida da necessidade, porque sempre está chegando gente na nossa corrente, e também aqueles amigos espirituais que vêm visitar, que vêm também aprender. Então, por isso que a gente tem, claro, é linear, mas um pouco de não linearidade para o estudo nosso é adaptativo também, à medida que a gente vai se intuindo e vai pegando a necessidade, discutindo para trazer para vocês. Primeiramente, eu queria falar de uma coisa, vocês vão falar assim, não tem nada a ver, mas calma aí, tem. Recentemente, não sei se vocês viram, acho que todos viram, né? Quem não viu, estava um pouco bem fora das notícias, mas o IBGE colocou o Brasil no centro do mapa, não sei se vocês viram. É uma novidade, né, do ponto de vista dos livros didáticos e da cartografia. E aí se levantou um monte de memes, né, porque o brasileiro é maravilhoso em fazer memes, e discussões boas e sérias também, porque eu acho que em meio a essa alegria, enquanto nação, a gente é bom de fazer discussões sérias, que elas surgem naturalmente. Isso me chamou a atenção, vocês vão entender de acordo com o tema que eu quero falar hoje. Eu lembrei que tem outros países que ensinam de outro jeito a visão do mapa, né? Que essa questão de jogar de uma forma 2D, né? Vamos dizer, bidimensional, pegar o globo e espremer para a gente poder estudar, é um recurso, né, para a gente poder... Você não vai ficar com o globo o tempo inteiro, né, rodando um globo ali, porque ele precisa estar no livro, ele precisa estar numa foto, impresso em algum lugar, para você poder entender. Na China, por exemplo, eles têm um hábito de colocar a China um pouco maior, um pouco mais centralizada, isso já aconteceu. Vou falar assim, primeiro, países que são mais fechados, que têm um governo um pouco mais fechado, um pouco não, ou completamente fechados, que tem esse hábito. Um pouco mais restrito, vamos dizer assim. Obrigado. Ou a Rússia também, que seja.
Mas nós aqui, a gente sempre teve a visão eurocêntrica, até como a Suzana já comentou em algum outro estudo, então a gente sempre teve a Europa no centro do globo, e agora vem essa ideia de colocar a América no centro e o Brasil, né? Porque a gente sabe, tem questões da cartografia que são científicas, que de acordo com a técnica, o hemisfério norte vai ficar naturalmente maior, mas a gente sabe que também se aproveita disso para trazer algumas outras visões e jogar um pouco politicamente nessa questão. Então a gente colocando o Brasil no centro é uma outra forma de ver o globo, né? A Terra deixou de ser a Terra? Não. Quando a gente tinha a Europa, a maioria do que a gente conhece hoje em dia, no centro, deixou de ser? Não. Se eu pegar um voo que vai daqui para a China, eu posso ir pelo Atlântico, cruzando a Europa, posso ir pelo Pacífico. Muda a Terra? Não, a distância que você vai percorrer é a mesma, né? Por mais que a gente tenha algumas, igual eu comentei das representações, se a gente olhar a Rússia, comparar na África, não tem muita diferença, mas na hora de representar a África fica menor, aí já entra outras questões que já é para outra live. Mas o que eu queria dizer, a Terra não deixou de ser a Terra, não deixou de ser o nosso globo, né? Que já tem muito tempo que a gente descobriu que não tem uma barreira e você vai cair, igual nas navegações. A gente achava isso enquanto nação, né? Então a gente já sabe que ela é esse formato esférico, redondo, que seja. Não muda, mas muda o ponto de vista. São formas de enxergar a Terra diferente. Nossa, mas foi lá na cartografia, foi fazer o que lá, né? Volta para cá para o centro. Hoje a minha proposta de discutir com vocês é a mediunidade e as diversas crenças. Não tem como a gente falar de crença sem falar de religião, nesse propósito que a gente está colocando. Eu quis trazer essa provocação em relação ao globo terrestre porque, para a gente falar da essência, não deixou de ser a Terra, assim como a gente não vai deixar de ter mediunidade, e não vai deixar de ser o assunto mediunidade. Mas a gente tem várias formas de entendê-la, né? Essa manifestação do outro plano, do Espírito Santo, dos santos, dos anjos, diversos nomes que a gente vai ver recebidos aí. Se for falar no Oriente, aí, nossa, politeísmo e outras diversas formas de professar aí a fé, né, de cada um. Né? Se a gente pegar nos povos indígenas, vai estar muito mais ligado às forças da natureza, né? Tá aí os caboclos na nossa linha de Umbanda, já estou atravessando, né? Para trazer isso, mas não deixa de ser uma forma de ver, né? E a proposta hoje de conversar com vocês é isso, a mediunidade e as diversas crenças. Para falar disso, eu resolvi falar de mim, né? Porque eu não tenho uma maior propriedade de a gente contar a nossa história, né? Eu comecei como boa criança católica, como boa criança mineira, muito católico, né? Porque a maioria da nossa geração teve, nem que seja uma ligeira formação ou uma severa formação católica, né? E ali eu vivi muito tempo, tive todo um processo na igreja, sempre a música me encontrou, né? Estou aí até hoje, aqui na Umbanda, né? Você não é spoiler, vocês já me veem aqui, mas sempre a música me encontrou e eu fui encontrando minhas formas de conectar, e lá eu aprendi muita coisa. Por que eu estou falando isso? Não é só um estudo, é claro que a gente se prepara para estudar, mas eu venho trazer muita coisa que eu já vivi. Então, na igreja, vocês acham que a gente tem mediunidade na igreja católica? Eu vou pegar uma linha do tempo assim, da minha vida. Depois a gente tenta lançar a mão das outras crenças também. Eu acho que tem, na mediunidade na igreja católica. Você não precisa ir numa renovação carismática que às vezes tem uma visão um pouco mais fervorosa e tem um repouso no Espírito Santo, como se chama na igreja, que vai trazer essa coisa de uma forma mais ostensiva, né? Que é aquela mediunidade que a gente vê. Por que a gente fala ostensiva, né? Porque tem mediunidades que, às vezes, vamos dizer, você chamar de mais discreta, que você não vai ver, que não é uma incorporação, mas que é uma intuição. É menos importante? Jamais. É também mediunidade. Então lá vai ter intuição? Vai. Lá vai ter desobsessão, como a gente às vezes tem no espiritismo e na Umbanda? Vai, de uma outra forma, vai chamar de exorcismo que seja, vai ter que chamar uma pessoa X, ou
um simples fato de uma oração que vai ter uma imposição de mãos, porque não se confunde com paz. Então eu estou colocando para a gente poder ir fechando as semelhanças, né? A oferenda, por exemplo, a oferta, né? A procissão das ofertas lá na liturgia da palavra, que não se é uma oferenda, né? A gente faz oferendas existe oferendas em outras religiões, e na igreja também, tem oferenda material e também espiritual. Muita gente tem a forma de fazer o seu sacrifício, né? Na quaresma fica muito mais evidente isso daí, os pretos velhos até ensinam muito pra gente isso, se aproveitam dessa energia, né? Que como a gente tem um passado, em termos geracional, muito católico, a gente tem de entender sim essa energia da Igreja Católica, dos católicos estão gerando, né? Porque por mais que a gente esteja caminhando para uma nação um pouco mais evangélica, e é uma tendência, né? Porque a gente até inclusive incorporou termos que antes eram só muito católicos, né? Antes a gente falava, Vixe Maria, Nossa Senhora, mineiro então, né? O nosso Deus trabalha que o Deus que trabalha é o Deus mineiro, né? Eu falo que ele tem mais serviço que os outros estados. Mas é isso, é um povo fervoroso, né? Criado muito junto com a igreja. Hoje a gente incorporou expressões um pouco evangélicas. Você já deve ter ouvido falar alguém que nem é evangélico, sangue do cordeiro, ou senão tá amarrado, isso mesmo, né? Não, meu Jeová, já está tendo, né, de outras religiões está incorporando. Pisa na cabeça de Satanás. São diversos. Pisa na cabeça de Satanás. São diversos, né? É uma questão que é inegável, está aí, está dividindo, e que bom, né? Eu gosto de pensar que está diversificando, que a gente caminha para um entendimento maior, né? Não para um partir, né? Como a gente vê em algumas nações. Eu acho que enquanto Brasil a gente tem muita condição de respeitar e de ser cada vez melhor. Então, voltando para a minha história na igreja, ali, vamos dizer, por uns 17, 18 anos, comecei a ter muito questionamento e que não estava cabendo muito, foi onde eu comecei a refletir. Porque a igreja é boa e é ruim? Não, porque eu não consegui me conectar com a forma que se professava a fé ali. Uma hora não coube questionamentos, uma hora eu não concordei com alguma coisa. Com as pessoas, acho que não, porque eu já me desapontei com pessoas em todas as crenças que eu estive. Então, assim, é bom também fazer esse exercício de separar, né? Já vamos trazer logo esse assunto, de separar o peso que a gente bota às vezes numa liderança, o peso que a gente bota numa coordenação, ou que seja a figura que está à frente do seu terreiro, da sua igreja, né, do seu centro espírita, de onde quer que seja. Dito isso, eu fiquei ali um tempo bem entendendo e tudo. Não demorou muito, eu conheci o Espiritismo, né? Porque sim, o nome é Espiritismo. Às vezes a pessoa na Umbanda se chama de espírita, mas não é. É só por um tempo mascarou-se o preconceito com esse nome, Espiritismo, Espiritualismo. Mas o Espiritismo mesmo, Kardec, né, que a gente fala. Esse é o Espiritismo. Que inclusive, de onde nasceu a Umbanda, a gente já falou aqui, né? Ele posso até pontuar aqui, já dando logo um corte nesse momento do Espiritismo, mas nasceu de um preconceito, se assim a gente pode dizer, das pessoas, não da doutrina, não do que estava sendo... Cartografia religiosa. Daqueles que estavam fazendo ali a profissão da sua fé sob aquela ótica. Então, como sempre, né, como a gente viu falhas na igreja, seja assim muito antiga, seja assim muito recente, a gente vai ter no Espiritismo também. Inclusive, antes de eu entrar, eu vou voltar um bocadinho na igreja aqui, porque é mais fácil a gente fazer essa linha do raciocínio, a gente não vir tão para o presente ainda. Apesar que se mistura, né? Mas o Cristo, a gente deve lembrar que não criou religião nenhuma. Daí no Pedro, tu és pedra, é claro, sobre tu edificarei a minha igreja. Tem, né? Está na Bíblia. Mas ele não criou a igreja católica, né? Ele não esteve para ver isso se consolidar. Ele deu ferramentas, 1000, né? Tentando resumir
nos mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, quando ele veio, fazer cumprir, né? Não mudar nada, não acrescentar e nem nada. Veio, na verdade, facilitar aquilo que já tinha, né? Porque no tempo dos 10 mandamentos, se a gente for pensar lá em Moisés e tudo, se a gente não falasse, olha, não mate, olha, não roube, não era trivial. Então a espiritualidade também foi sábia em trazer aquela coisa mais literal e mais, né, esmiuçada ali, honrar pai e mãe, tipo, umas coisas que são dos 10 mandamentos ali, muito condizentes com a época, né? Então o Cristo veio para resumir, para facilitar, para dar mais ferramentas para a gente, né? Não vou nem entrar na questão das revelações, mas ele veio fazer esse apelo, vamos dizer, se assim a gente pode dizer, como bom governador do nosso planeta, que hoje a gente sabe que ele é, para a gente poder se melhorar enquanto humanidade, né? Enquanto espírito muito elevado, assim, ele o quis trabalhar aqui conosco. Então, fiz a minha volta que eu quis fazer na igreja para a gente lembrar que não tem, né, uma religião deixada, criada pelo Cristo, né? Deixou uma boa sugestão, o pessoal foi, começou bem, teve todos os percalços, aí vocês voltam na aula de história, porque não dá tempo, né? São vários polêmicos, né? A gente tem que voltar em várias coisas, e com muito carinho, inclusive, né? Porque eu mesmo, falando agora da minha história, aprendi muito com os pretos velhos, principalmente com o preto velho que trabalha comigo, ele me ensinou paciência. Porque quando eu cheguei na Umbanda, eu cheguei com bastante revolta ainda da igreja, dadas as coisas que eu tinha vivido, dadas as coisas que eu tinha experienciado lá, e eu levei, assim, uma senhora aula. A gente brinca com os pretos velhos, dá bengalada na gente, né? Mas é a gente que pega a bengala e já coisa de vergonha, né? Porque eles ensinam com muita paciência, eles ensinam com muita cautela. E com eles eu aprendi a respeito desse outro tipo de crença, que foi o que me formou, que foi necessário naquele tempo. E eu lembro do preto velho que trabalha comigo ter muita paciência com a questão do terço, né? Que a gente vê aqui na nossa casa, em outros terreiros. Dia de preto velho, a maioria está com um tercinho, né, no pescoço, né? Então, no começo ele teve muita paciência comigo e falou assim, meu filho, isso aí não vai mudar o trabalho, né? Isso aí não vai fazer o nosso trabalho. Quando você estiver pronto, se você puder, você vai achar do jeito que for melhor. Foi sensacional, eu encontrei da melhor forma, teve toda uma ligação assim, com a ancestralidade, eu fui ganhar esse texto lá da minha cidade natal, da minha mãe, uma coisa da minha família, e é o que eu uso até hoje nos trabalhos de preto velho. E ele me ensinou que, tipo, é um símbolo, ninguém vai morrer, já morreu, né? Ninguém vai sofrer por ficar sem ele para trabalhar, mas que se tiver é interessantíssimo, por conta até mesmo da referência. Porque na nossa casa a gente recebe entidades que muito provavelmente não são umbandistas, porque é muito novo a gente poder ser umbandista. Até ontem tinha-se muito preconceito. A gente ainda vê notícias de terreiros sendo depredados, sofrendo ataques. Então é novo se ser umbandista. Essa visão clara do mundo espiritual é relativamente nova. Se a gente pegar de Kardec, né, na França, que trouxe, e tem todo o surgimento da doutrina espírita por aí, não é uma coisa muito nova, pensando em termos históricos, né? Então, se a gente for pensar nas entidades que acompanham a gente, ou que encontram a gente ao longo do caminho, eu quase certeza afirmo aqui que nenhum é umbandista, né? Porque é muito recente ainda essa vivência, né? Então, eu gosto de trazer isso, porque a gente fica... Quando eu pensei esse tema, eu tive um insight assim, desse tema, mas faz sentido? Faz, porque não só encarnados, como desencarnados visitam a nossa casa nas mais diversas crenças, e por isso que eu estou tentando compartilhar a minha história aqui, para a gente poder ir encaixando, né, para ver se vocês identificam alguma parte, e aí da minha também eu estou ampliando para as coisas que eu já elaborei
e talvez abrevie um pouco o caminho de vocês elaborarem. Tá? Só para não perder o fio, antes que eu esqueça, você falou sobre a parte da imposição das mãos. Então, a mediunidade, né, se a gente partir do pressuposto que todo mundo que nasce é médium, então a mediunidade está presente em qualquer lugar, está presente no dia a dia, está presente no ser humano. E ela está presente em várias denominações religiosas, em várias crenças, em várias seitas, ela sempre está presente. E essa questão da imposição das mãos, que é muito importante, que ela vem de muitos anos atrás. Se for olhar no Antigo Testamento, por exemplo, já tinha a destra de Deus, que é a mão direita de Deus. E se for ver até hoje, quando me falar em imposição das mãos, você levanta a mão direita. Automático. Pode ser canhoto. Você levanta a mão direita. Você fala, porque a direita é boa, a esquerda é ruim? Não é, porque isso já vem lá de trás, da destra que conduz, a mão direita que conduz, e aí você vai nas religiões, nas crenças, Jorei Center, que é a igreja messiânica, Perfect Liberty, ou Perfect Liberty, que também é uma igreja, que é uma crença lá do Oriente, os judeus, os evangélicos, nem falou, os protestantes, não, os protestantes, que evangélicos todos nós somos, mas os protestantes, os muçulmanos, tem vários outros que a imposição das mãos, reikiano, quem aplica reiki, então a imposição das mãos ela é algo, né, que a gente vem e no espiritismo, na Umbanda, no Candomblé, através do passe, né, mas o poder da mão, né, isso tem uma lógica, né? Porque a mão ela tem um poder, e o poder da mão ela concentra diversos elementos e diversas conexões energéticas que quando você impõe, dependendo da sua intenção, que você transmite ali. Então você vê, ela vem se repetindo em diversas denominações religiosas e crenças, e talvez ela se perpetue cada vez mais em outras que virão até, né? Porque a gente não vai parar por aqui, né? As crenças elas aumentam, novas crenças vêm porque a gente tem conexão com novos seres, a espiritualidade ela evolui, os espíritos evoluem, então eles vão trazendo novas coisas para a gente poder estudar e assim, até para desenvolver, né? Sim, Isa, acho brilhante que você tenha abordado a questão da cartografia, porque é uma coisa muito importante mesmo, a perspectiva. Isso, a questão da perspectiva, de como você olha, assim, porque... E é curioso até quando você fala da trajetória dentro da Igreja Católica, porque eu já falei isso várias vezes, Rafa também falou, eu me torno muito mais católica depois de me tornar um bandista. Eu me encontro nessa fala. Porque assim, o que acontece? Quando você percebe a importância do caminho pavimentado, o respeito que se tem, o valor que se dá é totalmente diferente. E é muito importante que enquanto, como você fala, que é uma coisa muito recente falar que você é um bandista. Sim. O Brasil, historicamente, é um país que sufoca uma religião nessa ideia eurocêntrica, que eu destruo a religião indígena para implantar a minha, mas em contrapartida ele vai suscitando outras coisas. Por exemplo, quando o Maurício de Nassau, né, na época do Brasil holandesa, de 1600 e pouco, ele permite a criação da primeira sinagoga do Brasil. Então os judeus eram bem-vindos, você permite a liberdade religiosa. Agora tem judeu. Isso. Depois você tem, ainda que a gente tenha toda essa essência portuguesa de catolicismo, as outras religiões encontram espaço no Brasil. Eu acho que quando a gente pensa o ser umbandista, como o Rafa falou agora, essa questão das mãos, é necessário que a gente entenda que a doutrina vai evoluir. E é muito importante que nós, enquanto médiuns, que a gente evolua com ela. Porque a espiritualidade tem essa necessidade. E nos alerta. E nos alerta a respeito disso. Porque assim, se quando você brincou no negócio, eu não vou morrer, mas assim, se eu enquanto desencarnada, eu estou um tijolinho acima e a minha visão está ampliada, eu quero que você caminhe junto comigo. Sim. Eu acho que a gente nunca vai ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, enquanto a gente tiver essa visão
retrógrada a respeito das coisas, porque assim, eu sou um bandista. E o que mais? E o que faço com isso, entendeu? Porque se eu não tiver... hoje isso diminuiu muito, mas eu era uma pessoa extremamente preconceituosa com neopentecostais. Super! Muito, extremamente preconceituosa, assim. Então, quando eu começo a fazer a reflexão que meu preconceito com relação a eles é tão ruim quanto alguém entrar neste terreiro e depredá-lo, entendeu? É uma questão que você precisa muito fazer essa análise. Porque senão a gente entra em contradição, porque nossa, por que os 10 mandamentos foram escritos? Né? Porque às vezes, quando você pensa essa perspectiva da evolução, os 10 mandamentos com relação à nossa conduta, eles estão sendo falados o tempo todo. Então, alguém pavimentou para que eu chegasse até aqui. Porque às vezes a gente tem um preconceito com a outra religião exatamente por ela ter com a gente. Então a sua forma de defender ou atacar é fazer igual. E aí a gente não fala o que agrega a outra pra mim, é só o que ela não agrega. Entendeu? Então, tipo assim, mas a outra é muito pior porque a outra faz aquilo e a minha não faz. E aí, tipo, se a gente pega no sentido de pavimento, a gente fala, essa aqui pavimentou pra mim chegar, e essa aqui veio desse pavimento também, e aí a gente vai pavimentar pra outra chegarem futuramente. E aí é só o que agrega, não só o que diminui, né? Tipo assim, mas eu vou pegar ali no cara que tá cobrando dízimo e eu não cobro porque dízimo é um absurdo. Sabe, a gente troca o preconceito com o outro de quem é pior, não do que pode ser melhor de cada uma, sabe? E aí a gente fala, a gente falou, sou um bandista, mas se a gente abrir, né? Sou religioso, e o que eu faço com isso? Também, eu sou seguidor, sou cristão, sei lá. Sou cristão, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? E aí é a hora que a gente traz a mediunidade para a vida, isso que o Rafa completou, né? Que até a Su falou de pavimentar. Essa evolução, ela é constante porque o espírito é eterno. Aí a gente já vem com uma visão que para mim clareia muito no espiritismo e agora na Umbanda, da questão da vida eterna, da vida continua. Então se a vida continua, é o que a Su falou, o espírito vai evoluindo, né? E por que não a gente pensar de outra forma, evoluir a nossa forma de pensar, como o Lu falou. Eu vou criticar o dízimo baseado numa falha X e Y que eu vi de um escândalo que veio de uma igreja. Eu vi escândalos há pouco tempo atrás relacionados com terreiros. Como diria minha mãe, é bom você sentar no rabo e fazer igual um macaco, né? E porque é muito bom a gente de apontar o do outro, mas o nosso a gente também precisa revisitar. E qual é o meu papel enquanto umbandista, enquanto religioso, dentro dessa religião? A questão do dízimo que o Lulu trouxe é sensacional, porque é a matéria, né? A gente tende a aprender na Umbanda que a gente vem utilizar a matéria e não negá-la. E aí isso tem muito a ver, não vou detalhar, na minha transição. Quando eu vim do espiritismo para cá, eu tive que romper com muitos preconceitos. Como a Su deu o exemplo da igreja, eu de novo rompi com muitos preconceitos, porque te oferecem muitos preconceitos. Não a essência da doutrina da religião, mas aqueles que ali estão divulgando e convidando a gente para o estudo. Por isso eu trouxe essas diversas provocações para a gente conseguir ampliar o máximo. É claro que baseado muito mais em minha história, porque é onde eu tenho mais propriedade para dizer. Mas nesse sentido do espiritismo, por exemplo, eu tive dificuldade com a questão do uso da matéria. E quem nunca, novo na corrente mediúnica de um terreiro de Umbanda, não pensou, mas porque fuma? Essa bebida, esse cigarro, que tanto defuma? E aí você fica assim, o que é isso? E aí você vai começar a refletir. A melhor coisa que eu acho que a gente utilizar a matéria, já que estamos em matéria e que os guias estão com um mantra na cabeça da gente, isso, utilizar a matéria, aprender a utilizá-la com consciência, não deixando que ela nos utilize. Porque a proposta da nossa vida aqui na Terra, né, já que nós temos que restringir um pouco a um planeta, porque nós não temos ainda nem competência para falar dessa existência, que a gente irá ampliar demais. É essa, porque a gente fala natureza cobra. Não, volta na lei de causa e consequência. E o que tem a natureza? Pois tudo a ver com a mediunidade, porque se você não tem religião nenhuma, assim, não consigo chamar de Deus nem nada,
muita gente se encontra na grandiosidade da natureza, porque é a perfeição mesmo, olha o detalhe de uma pérola, é o puro da criação. é uma ave que tem um desenho, você fala assim, gente, mas essa, sabe, já viu aquelas aves, gente, imagina a sensação de você nunca ter que refazer maquiagem na vida, aquelas aves que tem todo um delineado, assim, drag queen, assim, o olho pintado do passarinho, o pavão é drag, é um negócio, então, não desmonta, né? Mas é assim, essa perfeição, você olha a grandiosidade, você fala, gente, mas esse morro, que tamanho de morro, quando você olha uma montanha, isso aqui a gente, no Cerrado não tem muito isso, mas você viaja para uma região mais serrana. Nossa, e a natureza está disponível. Gritando. Gritando. Não, você falou um negócio que é utilizar a matéria e não deixar que ela nos utilize. A natureza, ela está disponível para a gente. Respeitá-la. É respeitar a natureza, pedir licença. A natureza purifica, a natureza alimenta, a natureza transforma, a natureza inspira. Ela já falamos em live. Ela ensina, né? Ela dá medo. Ela te ensina, tipo, é simples, às vezes você falou de paciência mais cedo, né? Que o Preto Velho te ensinou. Você busca a resposta de por que você é ansioso, enxergando o ciclo da natureza, mano. Não vai amadurecer antes da hora, não adianta você querer, não adianta você chorar. Exatamente. Então, está disponível essa puta aula pra você, não precisa nem pagar o coach. A banana verde. É só olhar, amarra a boca. Mas a gente não quer. A gente quer, não pode ser assim, não é possível. Muito, muito bom isso, porque o amadurecimento ele vem das ações externas. E isso também é mediunidade. E como você vai lidar com essa ação externa? Pode ser com as ferramentas que a religião te oferece. Né? Que o Rafa falou da questão das mãos, eu lembrei do nosso tripé da ciência, filosofia e religião. Tem alguns estudos, eu não me recordo se foi publicado em X ou Y revista, mas enfim, se alguém quiser interagir, me mande depois. Mas aqui no Brasil, de uma universidade, salvo engano, ou foi da USP ou da Unifesp, falando da imposição de mãos, que isso que o Rafa falou, porque não precisa da religião, já está no reiki, e aí puseram aquela câmera da termodinâmica, né? Aí você viu que a mão fica quentinha mesmo, você consegue jogar aqui o calorzinho para a mão mesmo, isso tem algum efeito. Né? Fizeram o estudo e analisaram as pessoas que receberam, as que não receberam, causa algum efeito, sim. Da mesma forma que a gente já pode ampliar isso para o psicossomático, que hoje a gente não tem nem que viajar, ele já é comprovadíssimo. Tá aí as doenças modernas, né? E que todos estão sujeitos. E qual é o papel da minha religiosidade? Né? Sou religioso, sou umbandista, e aí? Para me auxiliar nessa ação externa do amadurecimento que o Lulu trouxe. Qual que é o papel dessa religiosidade, vamos chamar assim? Aonde que ela vai fazer o religar, em vez do sentido da etimologia da palavra, que é ligar de novo, né? Com o quê? Com o mais alto? Mas está tão longe assim mesmo? Porque Deus é uma ideia tão grande que a gente tem muito... Eu briguei demais com Deus, nossa Senhora, no começo eu era obrigado, assim, com Deus não, mas eu falava assim, nunca vou entender essa coisa aí. Primeiro que eu falava, esse cara, então tinha um negócio meio distante, que a gente tem que pessoalizar por uma persona, Deus Pai, e é claro, a gente faz isso toda semana aqui, e tem guias que vão trazer esse jeito de falar, mas é a gente ampliar, porque nós ainda... Aí, por fim, eu entendi, parei de brigar comigo, os conflitos que nós falamos, né, internos, que são ótimos, quando eu entendi que não tem essa necessidade, nem isso Deus cobra da gente, se a gente for pensar, né, que essa energia, a força criadora, se você for nas obras básicas no Espiritismo, né, que é Deus, não tem nenhum artigo, né, não é o que é Deus, a que é Deus, é que é Deus, porque é uma energia, a força criadora é a causa primária. Então, o que a gente mais consegue acessar é o Cristo, né, que veio como governador desse planeta. Eu acho que a gente consegue fazer mais uma ponte para pensar Deus, porque é uma coisa muito longe ainda, diante da nossa pequenez. Não porque ele é longe e inacessível, mas é porque a gente ainda não tem essa capacidade que nós estamos falando aqui, que as diversas formas de entender a mediunidade, que eu nem repetir de novo, né? Mas vou repetir que a gente já falou, que é esse intermédio, que é essa ligação entre o plano espiritual e esse plano. A gente já falou diversas vezes da questão do conceito, da base. Aí vocês dão uma voltada aí, se quiserem, nos vários materiais que a gente tem. Como que a religião vai
trazer. Porque se num pastor fazendo uma reza não tem uma mediunidade, no espiritismo está mais claro, tem uma mediunidade também. Não tem muita incorporação, não. Umbanda já trabalha mais incorporação. É mediunidade também? É. Uma simples intuição também pode ser. O que a gente não pode deixar é que essa religiosidade nos limite. Isso aí eu acho bem interessante. Reforçar, porque eu até brinco com a amiga nossa, aqui eu falo que é a nossa crentinha. É porque a gente traz diversas crenças, né? Eu brinco com o Rafa, as velhas católicas, que é eu, ele e o Gu, as velhas de igreja. Aí a gente não pode deixar que isso nos trave, porque igual essa amiga que eu falei, dos evangélicos protestantes, ela vai se confrontando, e é muito bonito de ver como ela deixa cada dia as coisas que limitavam, mas utilizam uma coisa de Bíblia, que o povo vai estudar a Bíblia lá longe, utilizam a questão de intuição, que eles estão muito ligados com intuição, com sonho, não sei o quê, como diz a Sul, pavimentou. Então, a gente deve de aproveitar, reciclar, já dizia a Maria Léa costuma falar da energia, né? Que a energia não se transforma, a gente não cria, né? A gente sempre transforma e não joga fora, não tem fora. Então, nesse sentido de transformação que a gente deve o engraçado é que a importância de ter várias crenças e várias denominações religiosas é importante que se tenha, porque Jesus lá atrás já disse, vai de 2 em 2 e espalha a palavra. Então é importante que tenha para poder atingir os diversos povos, para que a doutrina, a doutrina e o ser humano eles caminham juntos, né? Porque ele acaba transformando a doutrina e evoluindo a doutrina, então a doutrina e o ser humano caminham juntos. Mas se for olhar o religare, né? Que é a religação, a mediunidade, que é uma ligação do divino, Deus está no pensamento, e o pensamento né? Deus já vem. Já vem, e é a força criadora. O pensamento é a força criadora. Quanto mais você vê, a gente pode criar coisas positivas ou negativas através do pensamento. A gente pode desejar coisas para o outro através do pensamento. E o pensamento é a força criadora em qualquer religiosidade. Qualquer crença que seja, a intuitiva, o que você faz, o que você tem de intenção. Cara, é impressionante como que as religiões elas se separam por doutrina, por crença e por cultura, mas elas se unem nas partes mais importantes, né? Que, cara, graças a Deus que tem várias, né? Isso. Ainda bem que tem várias. Com certeza, porque eu tenho direito de onde eu gosto, que me agrada, eu sou diferente de você. Não se apega, tipo assim, ali senta, levanta, o padre e fala o microfone dentro da boca. Ou não, aqui é gritar demais e canta demais. Ou não, ali tem o despacho e se preocupa com a parte menor, né? Pega no que liga a Deus mesmo, e aí esses pormenores, vai o que chega pra você, que é legal. Eu sou um cara que gosta de ir lá e sentar e levantar, sentar e levantar, qual que é o problema? Eu faço movendo, é o que eu curto. Sempre. Meu tio dizia, bota Deus no meio. Toda vez, meu filho, bota Deus no meio. Se fôssemos todos muito quietos, né, a gente não ia ter shows, a gente não ia ter nada. A gente tem um monte de parque zen com todo mundo sentado. No entanto, tem quem gosta de barulho, tem quem gosta de um showzão, tem quem gosta de orquestra, tem quem é do rock and roll, tem quem é do pagode. Tudo tem que é dos dois, porque às vezes é um momento, às vezes você está para aquilo, né? Ou não está. É a linguagem. A linguagem, né? isso que Deus fala conosco. Isso que o Rafa falou, eu faço um paralelo para a gente já ir encerrando com a psicologia, né? Eu vou falar assim, eu sei que eu tenho diversos tipos de terapia hoje, mas eu vou falar da psicoterapia, que é mais pavimentada e já mais consagrada e estudada. Existem diversas abordagens dentro da psicologia. Quem conhece a psicologia, esteve por oportunidade de estar em psicoterapia, sabe que você não vai se encontrar na primeira, muito provavelmente. Você pode ir na psicanálise, no TCC, no Gestalt, são diversas. E ainda bem que estão surgindo, tem construcionismo, que é super novo, então, e continua surgindo. Né? Matei Tiago de orgulho agora. Mas e é importante que seja plural mesmo, porque nós somos plurais. Né? Nós somos dentro da pluralidade da existência, nós somos seres plurais. E com isso eu já quero convidar vocês para a gente voltar para a nossa individualidade.
que apesar da pluralidade das existências e da diversidade da nossa humanidade, todas as nações, nós somos singulares. E dentro da nossa singularidade, para a gente saber respeitar a forma do outro, trabalhar a crença dele diante da mediunidade, diante da tentativa, da busca, que quem tenta já está conseguindo, da busca do eu, que primeiro eu preciso me respeitar, respeitar a minha singularidade, a minha peculiaridade, assim como a gente é respeitado na casa que a gente se encontra, assim como a gente busca ser respeitado. E para isso, nós respeitamos primeiro a nós e assim virá de forma mais natural o respeito para fora, seja falando de um ser humano para outro, do desencarnado para o encarnado, ou vice-versa, e também na nossa relação com a natureza. Muito obrigado a todos os presentes, encarnados e desencarnados, que assim seja, em nome de Jesus.